Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 11 de novembro de 2017 e vamos começar aí mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, diferente aí do que o título parece, não tem a ver com caderneta de poupança, a gente vai falar sobre a poupança bruta formada no país. A gente vai ver o impacto disso nos investimentos aí das empresas e tudo, e como está essa situação atual do Brasil, até para ver que o problema não é todo do governo, também é do setor privado. Enquanto isso, vamos nos inscrever aí no canal, curtir o vídeo de hoje e depois da musiquinha a gente já começa. Para a gente começar a falar sobre a questão da poupança agregada, eu vou precisar dar uma breve introdução aí sobre a questão de macroeconomia, como essas contas públicas, como essas contas nacionais elas são calculadas, para a gente poder entender melhor aí como é que funciona todo esse andamento aí do processo. Bom, a gente tem esse número Y aqui, que seria como é feita a utilização da renda. Então, a gente pode ver aqui desse lado que Y é igual a C mais S mais T. O que é o C? O C é o consumo aí, principalmente aí das famílias. Tá? Então, a gente vai falar aí, consumo das famílias. Tá? É quanto essas famílias estão conseguindo consumir. Esse S é a poupança que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Tá? E o T, finalmente, são os impostos. Então, vocês podem imaginar que se o imposto, por exemplo, for 20%, sobra 80% para as famílias consumirem ou pouparem. Se o imposto for 50%, vai sobrar só 50% para as famílias consumirem ou pouparem. E se o imposto for 100%, como era a utopia lá do socialismo, que não conseguiu ser implantado em nenhum lugar do mundo, você, na verdade, estaria transferindo para o Estado a tua liberdade para consumir e poupar. Você transferiria isso para o Estado. O Estado é que consumiria, pouparia para você e transferiria os bens e produtos que ele achasse necessário. Então, é interessante a gente ver isso, que uma menor taxa de imposto do governo significa uma maior liberdade tua, para você utilizar o teu dinheiro da forma que lhe convier. E uma maior taxa é o oposto, né? Como se você estivesse passando uma parte maior do teu salário para o governo, para que ele aí investisse no que ele achasse que você precisa. Outra coisa que eu acho que eu tenho que falar também é o seguinte, o conceito de poupança aqui não é investimento e nem caderneta de poupança. O conceito de poupança aqui é todo o rendimento que você auferiu nesse determinado ano e você não gastou nesse ano. Então, é aquela renda que você deixou guardada para gastar em anos seguintes. Então, até mesmo aquele dinheiro que você bota no cofrinho ou embaixo do colchão, ele é uma poupança, porque foi um dinheiro que você recebeu naquele ano e você não usou para o consumo naquele ano e nem mesmo para pagar impostos ao governo. Então, até esse dinheiro é considerado poupança. Da mesma forma, a gente tem uma ótica que é a da distribuição das despesas. Tá? E para facilitar aqui, eu não vou colocar financiamento. Eu vou botar que a despesa agregada, que é essa ótica da distribuição das despesas, é igual à ótica da utilização de renda. Então, esse DA que está aqui, despesa agregada, vai ser igual ao Y anterior. E quais são os fatores que afetam a despesa agregada? Ou seja, você tem um dinheiro ali para consumir, para poupar e para pagar o governo, e você tem despesas. Essas despesas são o próprio consumo, o investimento, gastos do governo e a balança comercial, tá? Que é o X menos M que aparece aqui. Bom, investimentos aqui não são
o investimento que você faz na renda fixa, na poupança, no tesouro direto, em ações, ou em um imóvel físico, ou qualquer outra coisa. Tá? O investimento aqui seria qualquer coisa que você coloca em bens de capital ou bens de produção para que você gere uma oferta maior de produtos no futuro. Então, a gente está falando aqui investimentos de empresa. Tá? A gente consegue ver lá nas demonstrações de fluxo de caixa, principalmente na aquisição de imobilizado, aquisição de intangível, enfim, a gente consegue ver essa questão de investimento aí nas empresas que têm capital aberto. Tá? E aí a questão tem os gastos do governo e a gente tem também a balança comercial. Se a gente reorganizar essa sequência aí, já que a gente está falando que o Y é igual a despesa agregada, a gente consegue reorganizar dessa forma aqui. X menos M de um lado, que é a balança comercial, exportações menos importações, é igual a T menos G, que são a arrecadação do governo menos os gastos do governo, mais S menos I, que é a poupança do setor público, menos os investimentos do setor público. Então, a gente vê aqui que se existir um superávit na balança comercial, como existe hoje, das exportações serem maiores do que as importações, a gente precisaria ter aí um superávit ou no setor do governo ou no setor privado ou até em ambos. Bom, nesse modelo a gente consegue ver que se existir um superávit na balança comercial, um maior do que o outro, a gente precisa ter aí a arrecadação maior do que os gastos do governo ou uma poupança maior do que os investimentos. E agora sim a gente vai poder entrar e ver o Brasil, como funcionou principalmente esse item aqui, o S menos I, que é a poupança bruta, menos os investimentos. Os investimentos aí, eu estou falando da formação bruta de capital. E aí a gente já vem aqui para a planilha. Essa planilha é baixada direto do Sistema de Contas Nacionais do IBGE. A gente tem aqui em valores correntes, primeiro, a gente tem aqui, ó, formação bruta de capital fixo e variação de estoques. Então, se a gente pegar aqui do último período, por exemplo, ó, 253 milhões de formação bruta de capital fixo e menos 10 milhões de variação de estoque. A gente vai ver aqui que a última tabela fala em 243.855 de formação bruta de capital, e aí não é mais capital fixo. Então, a gente já está usando aí as variações de estoque também para calcular essa questão. Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma tabelinha aqui do lado, poupança bruta, formação bruta de capital, e a gente vê aqui essa diferença que é aquele S menos I da tabela. Bom, eu queria dizer antes também que essa é uma capacidade e necessidade líquida de financiamento um pouco simplificada, porque eu não estou colocando aqui essa seção de ativos financeiros, nem a transferência de capital líquido recebido do exterior. A gente vai ver aqui que são valores que não são tão grandes assim, então a gente consegue chegar aqui na capacidade líquida de financiamento com uma certa tranquilidade aí que a gente está fazendo a coisa certa. Olha só que interessante essa questão. A gente está falando aqui poupança menos investimentos. Olha como o período da poupança menos investimentos mais alto foi exatamente o período onde a Bolsa subiu. Vocês conseguem perceber aqui, ó, de 2003 a gente começou a inverter até 2007, mais ou menos. Então, a gente vê aqui que a questão da poupança já deu um indicativo para a gente que a Bolsa estava ruim no terceiro trimestre de 2007. Tá? Quer dizer, pode ser que seja um bom indicador aí para antecipar, aí, por exemplo, uma queda da Bolsa. A gente vê aqui que desde 2015, no primeiro trimestre, a poupança tem tido aí
uma necessidade líquida de financiamento menor. Quer dizer, o investimento tem ficado mais próximo da poupança bruta e agregada do país. Então, a gente vê aqui ainda um crescimento. Tá? E a gente percebe aqui que o país ainda está em alta, pelo menos até o segundo trimestre de 2017. Mas apenas isso também não é tão interessante só a gente ver. Agora, lembrando daquela equação lá do S menos I, que a gente falou que a poupança bruta agregada do país é que gera, bem ou mal, os investimentos, porque esse déficit não pode ficar tão grande assim, como a gente viu já lá no outro gráfico, que ele já inverteu, já está voltando lá para próximo do zero. A gente vê que aconteceu exatamente isso no Brasil. A gente vê que os investimentos das empresas que chegaram a ter 1 bilhão e 200 milhões anual aqui, porque eu anualizei todos os valores correntes aqui, eles despencaram para menos de 1 bilhão. Quer dizer, teve uma queda aqui muito grande. Teve uma queda da poupança também, só que uma queda menor. A gente vê aqui que a poupança bruta brasileira já está voltando a crescer e o investimento também, mas de forma mais tímida. Por isso que existe essa diferença aqui entre os dois. Tá? E a gente já viu que o que não é poupança, ela é despesa de consumo. Então, poupança a gente já viu que é aquilo que você recebe em um determinado ano e você não gasta naquele ano, você guarda para gastar em períodos seguintes. Então, seria interessante também a gente ver qual é essa taxa de poupança. E a gente vai chegar em outro aspecto aí bem interessante. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o percentual da taxa de poupança em relação ao PIB. Porque o que não é poupança foi consumo, tá? Ou consumo das famílias ou consumo do governo, enfim. A gente está falando aí de consumo de forma geral. Então, a gente tem aqui o percentual da poupança. Olha só que legal. Em 2000 e 2001, era uma taxa mais ou menos parecida com a atual. Depois a gente pegou 2003 até 2008, a gente teve taxas aí próximas a 20% na poupança agregada do Brasil. Aí teve uma queda ali em 2009, inclusive a bolsa caiu muito. Depois teve uma alta de novo em 2010. E a gente vê uma queda aqui a partir de final de 2013, início de 2014. Ó. 2014, primeiro trimestre, já foi o primeiro mês aí que começou essa queda toda. E aí a gente já sabe o que aconteceu nesse período. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui o gráfico do lado. A gente vê que de 2014, primeiro trimestre, até aí o 2016, a bolsa caiu bastante, como vocês podem ver. Então, gente, isso aqui serve para vocês entenderem como é que funciona o andamento da economia. Tá? Então, a poupança do setor privado, ela se reduziu, até porque as pessoas começaram a ficar enforcadas, elas precisaram usar o dinheiro delas para consumir, e aí atrapalha o investimento lá nas empresas, produtivo, tá? Que é a formação bruta de capital. As empresas passaram a investir menos também, como a gente viu. Tudo isso porque o governo começou a arrecadar maior percentual aí do PIB. Tá? E a outra parte aí que a gente não chegou a falar tanto, que é essa da exportação e importação. Bom, nós vemos aqui que a questão da exportação e importação mostra que exatamente naquele período nós também tivemos superávit do saldo da balança comercial aqui. Ficou positivo também naquele período de alta da bolsa. A gente percebe aqui que já voltou a ter esse superávit também, que tinha sido perdido lá atrás. É importante ressaltar que mesmo com a queda aí do dólar, né, saindo aí de R$4 no ano passado, em 2016, que foi o que fez inverter essa questão da exportação e importação. Mas mesmo com essa queda, o Brasil conseguiu se manter exportando mais do que importando. Na verdade, a gente vê que teve uma queda aqui das importações bem brusca
As importações que chegaram a 844 milhões no anualizado caíram para 730 milhões. E as importações e as exportações também caíram, mas caíram num ritmo menor, o que fez com que esse saldo aumentasse. Só que esse saldo aqui, a gente vê que a parte do setor privado melhorou um pouco, mas ainda está em déficit. Logo, o governo teria que estar em superávit. Tá? O que está existindo, na verdade, é uma necessidade de financiamento aí do Brasil, porque houve uma perda aí realmente da gestão econômica. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Curtam lá embaixo, se inscrevam no canal. Vocês viram que a poupança agregada aí é algo muito importante, principalmente para aumentar os investimentos na empresa, até porque todas as empresas aí, quando pegam financiamento, elas emitem aí debêntures ou pegam empréstimos e precisa captar esse dinheiro de alguém, seja aqui no Brasil ou seja no mundo, né? Quando a gente fala que um é igual ao outro, é global, né? Quando a gente fala aí que a ótica da utilização de renda é igual à ótica da distribuição das despesas, a gente está falando aí no mundo. Então, a utilização de renda mundial tem que ser igual aí à distribuição de despesas, até porque a gente está pegando aí variação de estoque, a gente está pegando poupança agregada, que a gente falou no vídeo de hoje. Então, enfim, eu espero que vocês tenham começado a compreender, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa questão toda e entendido que para inverter esse processo e talvez o Brasil poder ter aí um déficit de 100% do PIB, 110% do PIB, sem ter problemas estruturais, como o Japão tem 200 e poucos por cento do PIB, é importante ter uma poupança bruta aí grande no país. Tá? O Japão é o país que maior tem poupança, é o país que mais tem poupança bruta agregada, por isso ele consegue manter um patamar de endividamento tão alto, sem problema nenhum. A gente sabe que é difícil isso com esse arroz todo salarial que está tendo, com o consumo cada vez mais chamando a gente, mas é importante a gente ter essa visão da importância da poupança também para o longo prazo, e aí para o nosso longo prazo também. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana, abraços e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.